né? E eu me lembro que ouvi uma história muito interessante certa vez, de que quando os vários cursos na Federação Espírita do Estado de São Paulo estavam realmente investigando todos os processos de cura, todos os processos de aproveitamento da evolução do espírito, muita coisa no Oriente, né, nós aproveitamos porque eles realmente desenvolveram muito, seria desgastante ter que desenvolver tudo isso do zero novamente, né? Então o conhecimento de fluidos espirituais, da organização do corpo espiritual, isso tudo já foi muito desenvolvido nas religiões orientais. Então havia muitas pessoas entusiasmadas, animadas, puxa, vamos promover uma fusão. Havia na época, na década de 60, um grande movimento esotérico aqui na capital paulista, onde vamos promover a fusão com essas pessoas, vamos aprender muito com eles, vamos também potencializar a doutrina espírita. E o Armon, autor, o organizador da Escola de Aprendizes do Evangelho, disse, espera um pouquinho, há um grande abismo entre o Espiritismo e muitas correntes orientais e esotéricas. Tá? O grande abismo é que, para eles, o karma é intransponível. E para nós, fora da caridade, não há salvação. Então, eu creio que isso deixa muito claro a grande diferença que existe entre o modo de ser do espiritismo religioso. Chega nessa hora, não fala mais alto a lei do karma, o processo de organização do universo, fala mais alto o dever de servir. Isso é uma característica da doutrina espírita, que nós não encontramos em outras religiões, e é por isso que já se disse que o espiritismo é uma conquista muito avançada da religiosidade humana. É interessante, nós falamos agora há pouco que o grande valor da Escola de Aprendizes do Evangelho é que ela contém o como fazer. Como fazer reforma íntima, que parece um negócio tão abstrato e começa a tomar corpo nestas propostas práticas que o programa, que o currículo da Escola de Aprendizes do Evangelho contém. Então, o caderno de temas, ele, a princípio, parece alguma coisa assim muito ingênua, porque nós pegamos uma frase de conteúdo moral. Por exemplo, vamos a um livro, Sinal Verde, do André Luiz, e lá se encontra, né? Nas lutas habituais da vida, não exija a educação do próximo, demonstre a sua. E é natural que as pessoas são convidadas vamos pensar um pouquinho sobre isso. E alguns falam da educação, do relacionamento na sociedade, das dificuldades da vida, etc., né? E mais, o dirigente convida as pessoas a que escrevam. Esse escrever, para quem olha de fora, puxa, eles vão fazer lição de casa, eles têm um caderninho para fazer lição de casa. Mas o valor disso é o seguinte, de próprio punho, o aprendiz coloca lá uma posição teórica moral. Então, realmente nós precisamos demonstrar a educação, sermos bem educados. É fácil fazer isso lá em casa, quando eu estou trancado, escrevendo no meu caderno de tema sozinho. Mas na primeira vez que eu estou na fila do banco e alguém rouba o meu lugar, o sangue ferve. E é muito comum que a gente reaja mal, né? De certo modo, nós fazemos do caderno de temas uma armadilha do bem. Porque a gente cai na própria armadilha. Não fui eu mesmo, de próprio punho, que escrevi lá sobre a educação? E aí, só que a vida me mostrou que o que eu escrevi e o que eu fiz, aí eu começo a perceber, puxa vida, eu pensava que eu tinha conceitos tão firmes. Muito bom, conceitos firmes na cabeça. Só que, para tornar isso uma realidade, precisa de um esforço. O primeiro esforço é reconhecer que é diferente aquilo que a gente considera bom e aquilo que a gente faz. O caderno de temas abre essa porta maravilhosa, faz com que a gente descubra a distância entre o que somos e o que gostaríamos de ser. E mais do que isso, nos incentiva, puxa, vamos diminuir essa diferença, vamos mudar o nosso jeito de ser, né? E constantemente, a cada 3, 4 semanas, há um novo tema
há uma nova ideia discutida e as pessoas então vão se aproximando, não propriamente sobre a proposta teórica do tema da semana, mas sim como é que a gente vivencia esse tema. Na verdade, são duas ferramentas, né, sobre vibrações. Logo quando o aluno começa a frequentar a escola de aprendiz do Evangelho, ele é convidado a desenvolver uma atividade que nós chamamos vibrações das 22 horas. Ou seja, já é um primeiro treinamento que o aluno faz para começar a mudar suas disposições, mudar suas vibrações. É um treinamento de disciplina também, porque em um determinado horário ele assume um compromisso. Então, às 22 horas, ele destina alguns minutos para vibrar para o bem universal, para vibrar para o seu próximo. E isso muda a sua disposição. E passa a ser também um elo de ligação espiritual. Todos que frequentaram a Escola de Aprendizes do Evangelho e todos que estão frequentando a Escola de Aprendizes do Evangelho se unem nesse momento. Então, isso cria um campo vibracional muito intenso. Passado já ele se preparando para o primeiro grau, ele é convidado a um outro trabalho. Logo quando ele é aprendiz, ele é convidado para começar a treinar também as suas vibrações para o bem do próximo, para aquela pessoa que ele não conhece. O Eduardo até comentava há pouco sobre o surgimento do trabalho de vibrações lá na festa. Então, também é um momento de encontro, porque as nossas 250 de casas, nesse momento, se unem em vibrações para o bem da humanidade. E passa a ser um elo também de proteção das casas. Então, a vibração coletiva ele tem diversos interesses em fazer aproximação dessas vibrações, de que o aluno possa estar preocupado já com o próximo. E isso também contribui para mudar as disposições vibracionais das casas e do próprio indivíduo. A caderneta, pessoal, é um outro instrumento. O Eduardo dizia agora há pouco sobre o caderno de temas, quando as coerências e as incoerências entre as anotações e aquilo que ele vive no seu dia a dia, as descobertas e o conhecimento de si próprio. Quando é apresentada a caderneta pessoal, o aluno então tem a seguinte oportunidade. Ao se conhecer melhor, ele ali tem a oportunidade do registro de todo o seu caminhar. E esse registro e esse seu caminhar, registrando virtudes, defeitos, a cada dia, dá-lhe a oportunidade de refletir mais profundamente sobre os seus próprios atos. É a oportunidade de se conhecer. É o momento em que volta-se para si mesmo e então, ali dentro do seu eu, ele vai descobrindo-se e vai tendo a oportunidade de consertar aquilo que ele percebeu ao seu redor e que ainda era uma incoerência, aquela incoerência que ele descobriu no caderno de tema, aquelas inverdades que ele vivia em sua vida, aquelas discrepâncias que ele tinha no seu proceder, e ele foi então, através dos seus próprios esforços, ele foi ali registrando. E ele foi percebendo também que atrás de cada fato, ele descobria ali atrás uma emoção. E aí ele descobria que ele foi invejoso, e ali ele percebe que ele era invejoso porque ainda também ele era orgulhoso. E aí ele começa a registrar de uma forma sistemática, com o decorrer do tempo, todos esses pontos que ele acha importante e que devem ser trabalhados
para que ele possa se tornar uma criatura mais cristianizada. Quando você estava falando, eu comecei a lembrar também que uma crítica muito frequente à caderneta pessoal, de quem está de fora do processo, é a sua comparação com a confissão auricular, né, que é algum instituto da igreja, um instituto respeitável, porque tem uma proposta da igreja, porém ela não tem nada a ver com isso, né? É que as pessoas acham, puxa, ele vai escrever os seus pecados ali. O objetivo da confissão seria obter o perdão, né, uma conciliação de consciência do crente, do adepto. Porém, vamos pensar bem o que é esta caderneta pessoal e para quem nós estamos falando, para quem nós estamos escrevendo, melhor dizendo. Vamos na história dela, né? Primeiro, a primeira turma da Escola de Aprendizes do Evangelho foi avaliada pelo seu dirigente, Edgar Armond, como sendo, olha, tá muito bom, mas está meio teórico. É aquilo que nós falamos agora há pouco, né, que a escola, o grande valor dela é como é que faz reforma íntima. E a primeira turma estava um pouco teórica, né, se embevecendo dos passos da vida de Jesus, admirando-se do comportamento de mansidão que Jesus ensina para todos nós. Quando o Armond estava analisando esse compasso assim, meio teoria de sentimentos, o Armond recebeu um pacote na sua casa, um livro chamado Harpas Eternas, psicografado por uma médium argentina, Josefa Rosalia Luque Alvarez, e o autor espiritual era Hilarion de Montenegro, dirigente da Fraternidade de Essênia, à época da vida de Jesus, e descrevia, entre diversos aspectos muito interessantes daquela fraternidade, uma prática. Os aprendizes, os que estavam nos primeiros graus da Fraternidade Essênia, tomavam contato com uma experiência de escrever pontos do seu processo de autoanálise, do seu processo de mudança de sentimentos, mudança de comportamentos, dentro daquela proposta dos vários graus. Olha, você tem que atingir esse grau, depois atingir este grau. Então eles começavam a observar, será que eu estou tendo sucesso? E num sucesso ou num fracasso, eles anotavam uma data e as circunstâncias onde eles tinham verificado aquele sucesso ou fracasso. Isso, depois se encontravam com os seus instrutores e eles planejavam o melhor modo de resolver aquela questão, quando era um fracasso, ou de utilizar a energia daquele sucesso para novas realizações. Então o Armond percebeu que era mais fácil fazer planejamento de reforma íntima escrevendo as nossas conquistas e os nossos desafios. Planejamento. Então, você coloca no papel, né, algumas constatações. Né. Constato, por exemplo, nos primeiros momentos, né, alguns hábitos. E planejo, por exemplo, ser mais cordial, mais sereno no relacionamento com a família. É uma meta que está ali para ser alcançada. Acontece, vamos imaginar uma situação que, por sinal, coisa que eu vivi, que muitos talvez tenham vivido, uma discussão em casa, um diálogo mais duro com a esposa, com o marido, com os filhos. E aí eu falei mais alto, falei de maneira agressiva, falei um tom de voz daquele ardido. E depois que a poeira assenta, eu começo a fazer uma reflexão. E pensar, espera aí, a pessoa que eu mais amo na vida, por que eu fui altear a voz? Aí eu começo a mergulhar em mim mesmo, né? E percebo, mas é que é o seguinte, hein? Não importa se eu estava certo, se eu estava errado, não interessa a questão em si. A questão ela podia ser a cor da parede, mas eu senti que a minha opinião tinha que ter mais valor que a opinião dela. E aí eu quis ganhar no grito. Bom, é algo a se pensar. Então, mas por que eu acho que a minha opinião tem mais valor? Será que tem mesmo? Mas é porque eu quero preservar o meu ego, né? O meu senso de que eu sou o certo. Os outros podem não estar certos, mas eu estou sempre certo.
Pô, mas que história é essa de estar sempre certo? Isso aí é orgulho, meu amigo. Isso aí, peraí, é querer se achar mais que os outros. Ah, orgulho é um defeito que está na minha estrutura interior. Na hora a gente fica meio chateado, puxa vida, eu sou orgulhoso. Acabei de descobrir, por um fato que aconteceu na minha vida, o grau do meu orgulho. Bom, mas espera aí, não vou ficar agora sentar na calçada e chorar por causa disso, né? Então eu vou escrever também. Vamos pensar um pouco. Olha, hoje é aí 15 de junho de 2005, vamos ver, um dia desses anoto a data, e nesse 15 de junho eu constatei numa discussão em família que um grau de orgulho é muito grande, porque eu quero prevalecer meus pontos de vista. Então eu vou fazer o seguinte, na próxima vez eu vou primeiro ouvir os outros. Ou seja, vou dar a voz para o outro em primeiro lugar, ouvir com muita atenção, para depois falar alguma coisa. Bom, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, é o meu jeito de tentar resolver aquele problema. É tentar diminuir a minha voz. Primeiro dar a vez para a voz do outro. Quem sabe isso dá certo na minha luta contra o orgulho. Anoto a data. Pode ser que daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, num outro momento, eu me lembre, opa, peraí, eu preciso dar a voz para o outro. Né? Aí eu começo a escrever, né, que 1 milímetro da minha luta contra o orgulho começou a ficar mais claro. Né? Então isso é planejamento de reforma íntima. Para isso eu preciso de um papel, porque aí eu olho, puxa, 6 meses atrás, 15 de junho, eu constatei esse problema e hoje eu estou constatando um avanço. Né? Isso ajuda a conquistar graus no processo de reforma. Nós não vamos ser anjos, não vamos ser perfeitos, não vamos ter remissão de nenhum pecado, mas a gente vai se conhecer melhor. Na questão dessas ferramentas, caderneta pessoal, no caderno de temas, na escola nós costumamos sempre fazer uma síntese, que o caderno de temas é um local onde nós analisamos os nossos comportamentos. E a caderneta pessoal é a fase de análise do sentimento muito mais profundo. Portanto, a caderneta pessoal não se confunde com anotações de um diário. A caderneta pessoal ela tem algo mais profundo, que é essa análise de sentimento, onde nós vamos procurar nos conhecer e que exige maior profundidade. Já o caderno de temas é muito útil e nós exercitarmos os nossos comportamentos. É de mais fácil, nós podemos programar. É algo que nós temos mais facilidade. Então é comum que os alunos encontrem maior afinidade com o caderno de temas. E a caderneta pessoal, como exige uma análise de maior profundidade, isso nos leva a um grau de dificuldade maior. Mas, como o Eduardo disse, nós temos que ter a persistência, saber exatamente o objetivo dessa ferramenta, que ela nos dará, então, todo o auxílio que nós necessitamos para o nosso crescimento espiritual.